A CIF é capaz de gerar diversas informações sobre funcionalidade, mas o principal ponto, que é chamado de matriz da informação, são os dados relativos às atividades e participação. Nesse item, nós damos dois olhares, um sobre a capacidade e outro sobre o desempenho. A capacidade é aquilo que o indivíduo consegue fazer sem a influência do contexto, ou seja, sem a influência dos fatores ambientais e pessoais. Já o desempenho, pelo contrário, ele é sempre o que a pessoa consegue fazer dentro do seu ambiente real, ou seja, influenciada pelo ambiente, influenciada pelos fatores pessoais, pelo contexto como um todo. Nas imagens, você pode visualizar exemplos. Há uma senhora usando uma bengala e óculos, e ela está caminhando, e isso significa que ela consegue desempenhar essa atividade com a bengala e com os óculos. Nesse caso, nós estamos nos referindo ao desempenho dela. Como avaliar a capacidade? Para avaliar a capacidade é necessário que os fatores ambientais que influenciam na atividade sejam retirados. Então, ela será capaz de caminhar longas distâncias sem a bengala e sem os óculos? Veja que são olhares diferentes. Assim, você também pode visualizar a senhora que sobe a escada com o uso do corrimão. E também uma outra senhora que utiliza uma cadeira capaz de fazer com que ela suba e desça os degraus. Esses são fatores ambientais que facilitam a vida das pessoas. Os fatores ambientais podem ser facilitadores ou barreiras, e são eles que determinam o desempenho da pessoa, ou seja, o que ela consegue ou não fazer em sua vida real. Para avaliar a capacidade, é necessário que o ambiente seja um ambiente padrão, que os pacientes sejam avaliados sem a influência ambiental da vida real deles. Assim, você vai classificar as duas situações, a de capacidade e a de desempenho. Mas como classificar? O que é classificar? Classificar não é selecionar as categorias que são cabíveis a cada caso. Classificar é colocar o qualificador em cada categoria da CIF que signifique algo para o seu paciente. Ou seja, você transforma a categoria em código a partir do momento que você a completa com o qualificador. O qualificador, na maioria das vezes, é um número que completa a categoria e que vai de 0 a 8. Temos o 0, 1, 2, 3, 4, 8 e 9, onde o 9 significa que a categoria não é aplicável. O 0 significa que está tudo bem, não há nenhuma alteração naquela categoria. O 4 significa que existe uma alteração completa, como por exemplo, não há força muscular, o paciente não é capaz de andar. Temos o 1, 2 e 3 que representam as magnitudes dos problemas, se ele é leve, moderado ou grave. E temos o 8. O 8 significa que o problema existe, que existe uma alteração naquela categoria. No entanto, você não está dizendo qual é a magnitude desse problema. Em cada componente da CIF, o uso dos qualificadores tem algumas características individuais. Em B, em funções do corpo, você vai indicar o grau de alteração funcional ou o grau de alteração na função, com um número após a categoria. Em S, estruturas, você tem 3 qualificadores. No primeiro qualificador, você vai identificar o grau de alteração estrutural. No segundo qualificador, o tipo ou a natureza da lesão. E no terceiro qualificador, você vai colocar um complemento topográfico. Os tipos de alteração e a topografia, você encontra na própria classificação uma legenda, onde você pode se guiar para colocar o qualificador correto. Em D, nós temos 2 qualificadores, sendo que o primeiro indica o desempenho e o segundo indica a capacidade. Nesse caso, você vai identificar o grau de dificuldade que uma pessoa tem de realizar a
atividade ou a participação que está selecionada na categoria. Depois temos o E, Environment, de fatores ambientais. Nesse caso, você vai usar só um qualificador também. No entanto, você precisa identificar se ele é um facilitador ou uma barreira. No caso de ser uma barreira, você vai separar por ponto. E do mesmo jeito vai indicar 1, 2, 3, 4 ou 8. No caso de ser um facilitador, você vai substituir o ponto por um sinal de mais. Então, como você deve raciocinar na hora de classificar o D, na hora de classificar atividades de participação? Quando você for usar o qualificador da capacidade, pense no paciente apenas como um resultado do que você classificou em B e em S, em funções e estruturas do corpo. Quando você classificar o desempenho, considere agora a influência ambiental e dos fatores pessoais, ou seja, considere o que você classificou em environment, fatores ambientais.